queria hoje, esta semana eu fiz 49 anos. Estou muito longe, viu, irmão? Tem uns engraçadinhos que falaram assim: pastor, o senhor está com meio século. Estou muito longe disso, viu, irmãos? São 360 e poucos dias disso. Então, né, a Bíblia diz que um dia para o Senhor, né, como 1000 anos para nós. Então, eu estou a 360, né, 1000 anos distante de 50 anos, tá bom? Embora a alegria minha, Iracema, é que pelo menos para alguma coisa serve o meu sobrenome. Meu nome é Davis Moço, então a cada ano eu fico mais moço, né? E qualquer que falar algo diferente disso é de procedência maligna, viu? Porque eu sou nasci moço e estou ficando a cada dia, Natan, mais moço. Então, alegria minha. E um presente que eu já pedi em outros anos e vai se repetir nesta manhã é que Deus use os meus 2 filhos. Vocês já viram anteriormente o Davi, hoje vão ouvi-lo também, mas hoje nós vamos começar com o caçulinha. Mas a alegria minha, ouça aqui, algo que eu aprendi. Você quer saber se você cumpriu a sua função de pai? Não adianta só olhar para os seus filhos. Você vai saber se você cumpriu aquilo que Deus esperava de você como pai, se você vê os seus filhos reproduzindo nos filhos dos seus filhos, isso quer dizer nos seus netos, aquilo que você ensinou para eles. E hoje é um presente de Deus para a vida do meu pai e da minha mãe, que esta semana fizeram 50 anos de vida conjugal, né? 50 anos. Fica de pé, pai e mãe. Tá todo bonitão, minha mãe toda bonitona. 50 anos de vida conjugal. Senta aí. No final nós vamos orar por eles. Infelizmente você que está na sua casa não vai poder participar do momento final, que nós temos um tempo aí para ficarmos online. Mas eu queria registrar aqui, ouça aqui para você que está na sua casa. Você só saberá se você cumpriu com maestria, que você foi um pai de sucesso, quando você ver os seus filhos reproduzindo nos seus netos tudo aquilo que você ensinou. Realmente a palavra de Deus ficou aqui, ó, cravada. Então eu fico tão feliz porque meu pai hoje pode ver aquilo que ele projetou para a minha vida, não se realizando só na minha vida, mas se realizando também nos netos dele. Então para mim é uma alegria muito grande receber o meu caçula Arthur aqui. Sobe aqui, Arthur, né? Sabe, irmãos, é difícil não chorar, mas vocês não estão vendo meu filho aqui desafiado somente para pregar. Meu filho já limpou muitas vezes o banheiro desta igreja. Meu filho já varreu muito o chão deste lugar, já carregou coisa. Os 2 já saíram daqui ensopados, já saíram daqui meia-noite, 1h da manhã, porque o pai e a mãe deles haviam desafiado eles a nos ajudar, viu? Porque nós somos aqui aquilo que a gente faz fora daqui, viu? Nós somos aqui aquilo que nós fazemos fora daqui. Então hoje, né, vocês vão perceber, tem o segundo mais velho, é mais atiradão, né? Mais alvoroçado.
Já o menor, ele é mais retraído. Mas tem sido os dois, com a particularidade de cada um deles, mas tem sido instrumento de Deus, né? Tem as falhas, seus filhos cometem erros, seus filhos falham, os meus também, viu? Os meus filhos erram também. Mas por isso que Jesus veio a este mundo, nos amar, sendo nós ainda pecadores, viu? Eu não vou amar meu filho mais quando ele pregar para um estádio. Já disse isso para ele. Quando eu te amo mais? Quando você tira 10 MB na escola, ou você tira um I ou um 3 na escola? Na época, agora ele não responde mais assim. Ele diz para mim: ah, pai, você me ama mais quando eu tiro 10. Foi, errou. O mesmo amor que eu tenho por você quando você tira 10 é o mesmo amor que eu tenho quando você tira aí. Fico triste, com vontade de pegar a orelha e colocar na panela para fazer feijoada, mas não faço isso. Mas o amor é o mesmo. Então eu queria que, a despeito da idade dele, você recebesse com grande alegria e aplaudisse ao Senhor pelo pregador desta manhã. Eita! Amém. Pai, dá graça, unção, sabedoria e direção ao Arthur. Que as palavras dele sejam como fogo no nosso coração. A despeito da sua idade, Senhor, usa o Arthur para falar conosco. E prepara o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, ensina-nos, orienta-nos nesta manhã, para a glória do teu nome, tua graça e tua unção. Aquilo que eu tenho clamado pela minha vida, venha de forma dobrada, multiplicada na vida do meu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia aí a todo mundo. Primeiramente eu quero agradecer, primeiramente a Deus, que está me dando essa oportunidade de estar pregando aqui, e também ao meu pai, que sempre acreditou em mim. E hoje eu vou falar sobre dois apóstolos. Um é André e o outro é Natanael, ou Bartolomeu. E primeiro eu vou falar sobre André e eu vou falar algumas características de André. Primeiro, seu nome significa viril, que significa forte e másculo. Como ele era André, ele era pescador, irmão de Pedro, ele era pescador em Cafarnaum. Então, ele era realmente forte. Seu nome não era meramente um símbolo. Ele era realmente forte por causa da profissão dele, que exige muito da força braçal. E também, ele era do grupo dos 4 discípulos mais chegados de Jesus, que era Pedro, Tiago, João e André. Mas mesmo estando nesse grupo, ele não estava em alguns momentos particulares, onde Pedro, Tiago e João estavam. Que um é no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e no Monte do Getsêmani. Mas em alguns momentos particulares, ele estava, que é quando... E é quando os 4 discípulos perguntam sobre o fim dos tempos e também quando ele cura a sogra de Pedro. Mas mesmo assim, mesmo não estando em alguns momentos particulares onde Jesus estava, ele tinha um relacionamento até que próximo de Jesus, porque ele levava as pessoas, isso é uma das características principais dele, é que ele levava as pessoas pessoalmente a Cristo. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em João 1, do 35 ao 42, por favor. Que aqui vai falar sobre quando ele leva o seu irmão a Cristo, que é a primeira passagem que mostra ele levando alguém a Cristo. E só para deixar claro, eu não vou falar dos cachorrinhos na pregação. Que todo culto fala dos cachorros. Apareceu ali? Tá. Eu vou ler aqui, do 35 ao 42.
No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiram e perguntou: O que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi significa mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefá. Cefá é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Bom, a gente viu aqui a primeira passagem que André, ele leva alguém a Jesus, que era o seu irmão. Ele foi contar para a pessoa que ele mais amava. Veja que aqui, foi a primeira coisa que André fez. A gente pode ver que ele estava tão entusiasmado com a notícia do Messias, que ele foi contar para a pessoa que ele mais amava, que era o seu irmão Pedro. Mas, mesmo sendo seu irmão, ele deveria saber que se Pedro passasse a fazer parte do grupo dos discípulos, ele dominaria a cena, ele assumiria o comando, que foi o que aconteceu. Porque Pedro, meu irmão vai falar, ele tem uma característica de liderança, e André devia saber disso. E mesmo sabendo isso, mesmo sabendo que ele seria colocado numa posição secundária, ele foi. O seu espírito evangelístico, ele não conseguiu segurar. Mas ele foi contar para a pessoa que ele mais amava, até falou. A primeira coisa que André fez. E ele realmente, Pedro, assumiu o comando dos discípulos. E todas as vezes que o nome de André é citado, até fala do nome de Pedro junto, como se isso fizesse mais importante. Mas não há nenhum registro de que André ficava ressentido com a dominância de Pedro. Até porque ele foi e falou sobre Jesus sem hesitar. Mas o desejo ardente de levar as pessoas a Cristo forma o caráter de André. Mas quando mostra que... e a Bíblia fala que é uma das características dele também. Todas as vezes que ele fala, a Bíblia não relaciona ele com algo ruim ou alguma atitude desonrosa. Sempre relaciona ele elogiando ele. Quando fala dele, elogia ele. Bom, vamos ler Mateus 4, 18 ao 22. Que nessa passagem vai mostrar o que acontece depois que Pedro e André veem Jesus. Cadê? Posso ler? Bom, vou ler. Jesus estava indo para a beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar como gente. Então, largaram logo as redes e foram com Jesus. Só até essa parte aqui. Cadê? Aqui. Pedro e André, eles voltaram para Cafarnaum depois de conhecer Jesus. Jesus, ele estava pregando em Jerusalém e aos arredores da cidade. Ele acabou chegando em Cafarnaum. E a partir desse momento que Pedro e André, eles começaram a se dedicar de tempo integral ao seu discipulado com Jesus. E foi aí que começou o ministério de André. Agora eu vou falar algumas características sobre o ministério de André. Uma das características é que ele via o valor de uma só alma. Todas as vezes
que as escrituras falam sobre André, ele nunca está levando muita gente, ou ele nunca está pregando para muita gente. Ele sempre está levando uma ou algumas pessoas. Porque as 3 passagens que mostram André é que ele está levando o menino dos 5 pães e 2 peixes. A passagem de Pedro, que ele evangeliza o seu irmão Pedro. Calma aí. Pronto. E, caramba, na passagem dos gregos, que poucas pessoas lembram, mas essa passagem que eu vou comentar hoje, que é a passagem dos gregos. Então, abram a Bíblia, por favor, em João 12, do 20 ao 23, que vai mostrar André levando os gregos a Cristo. Aqui. Já está ali, né? Tá, vou ler. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns ali não judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer isso a André. E os dois foram falar com Jesus. Aí depois mostra o que Jesus falou. Mas por que não foi Felipe que foi falar com os discípulos? O que foi levar os gregos a Jesus? O Felipe provavelmente sabia do dom de André. André tinha esse dom de levar as pessoas a Cristo sem entrar em pânico. E Felipe, nós podemos pensar que Felipe deve ter entrado em pânico e deve ter chamado André para levar, porque ele sabia, até Felipe sabia do dom de André. Mas aqui, ele não se desesperava. André, ele não se desesperava. Por quê? André, ele sabia que Jesus não ia recusar conhecer as pessoas. Ele ia conhecer elas e ia falar com elas. Ele não recusaria. E André sabia disso. Jesus queria ver as pessoas. E foi assim que, se a gente parar para pensar, André se tornou um dos primeiros missionários. Porque ele levou seu irmão a Cristo, que é um missionário nacional, e levou os gregos a Cristo, que é um missionário internacional. E continuando nessa linha nesse raciocínio, os frutos dos gregos, mas os frutos de Pedro também, os gregos podem ter evangelizado outras pessoas, mas eu vou focar em Pedro aqui. Os frutos de Pedro também foram indiretamente do ministério de André. Os frutos do ministério de Pedro também foram de André. Porque não foi... Se André não tivesse evangelizado Pedro provavelmente nem teria conhecido a Cristo. Então, se a gente parar para pensar, André faz parte também do ministério de André. André faz parte do ministério de Pedro. E isso nos dá uma grande lição, porque não é porque a gente é tímido, ou que a gente não tem o dom de pregar para muita gente, que a gente não pode contribuir para o reino de Deus. É só a gente evangelizar alguém, que essa pessoa não precisa ser você que vai pregar para um estádio cheio, mas a pessoa que você evangelizar pode fazer isso, como foi o caso de André. Não foi nem André que pregou no sermão de Pentecostes, mas foi Pedro. Mas quem evangelizou Pedro? O papel de André é tão importante quanto o de Pedro. O papel no discipulado de André é tão importante quanto o de Pedro, que é pregar para muita gente. E essa é uma das maiores lições de André. E agora no final, agora para fechar André, ele foi morto por um governador romano. Foi porque ele evangelizou a mulher do governador romano, e o governador romano, quando ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo. E aí ele mandou a mulher negar a Jesus. Mas aí ela não negou. E o governador romano pediu para matar André. E ele foi morto numa cruz em forma de X, e ao invés de ser pregado, ele foi amarrado para prolongar seu sofrimento. Mas, independente da forma que ele morreu, nós sabemos que ele morreu pregando o evangelho. Ele morreu fazendo a coisa que ele mais gostava, que era levando pessoas a Cristo, levando pessoas uma a um a Cristo. E isso é prova de que Deus pode pegar a pessoa mais simples, do lugar mais simples, e pode transformar elas em pessoas admiráveis,
como foi André. E Natanael também, que já vai ser o próximo ponto. Aí, pronto, Natanael. No Evangelho de João, agora indo para Natanael. No Evangelho de João, ele é chamado de Natanael. Bartolomeu era um sobrenome hebraico, que significa filho de Tolmai. E no livro de Atos, ele não é citado. E em João, ele é citado apenas 2 vezes. Que é quando ele se encontra com Jesus, que é a passagem que a gente vai focar hoje, e quando ele volta para o Mar da Galileia, para pescar com alguns apóstolos. Mas essa passagem, ele só é citado o nome, mas não fala nada. Então, abram a Bíblia em João 1, do 43 ao 51, por favor. Que vai falar como Natanael conheceu Jesus. Tá. 43. Aqui, eu vou ler. Já tá ali, né? Tá. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. André era de Betsaida. Felipe foi procurar Natanael. E aí ele mostra aqui falando ele com Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Aqui, vai fazendo várias coisas que a gente vai vendo. A gente vai focando especificamente. Vai mostrando, né? Aí Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí, venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus. O Senhor é o rei de Israel. Aí até aí a gente vai ver. E aqui eu vou falando por cada ponto. Quando aqui, Felipe, ele sabia que Natanael iria se interessar pela notícia do Messias. A notícia do cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então a gente pode pensar que Felipe e Natanael, eles eram amigos. Eles provavelmente estudavam as escrituras juntos. E nós vemos isso na forma que Felipe falou com Natanael. Ele falou: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, o filho de José, não sei o quê. Aí a gente vê que Natanael não era leigo. Ele sabia, ele estudava as profecias. Porque Felipe não falou: eu achei um cara que pode mudar a sua vida, o nome dele é Messias e tá. Não, ele falou tudo, os negocinhos aqui, tudo complexo. E aí mostra que Natanael não era leigo no assunto. Então a gente vê que Felipe e Natanael, eles estudavam as escrituras, provavelmente juntos. Eles tinham o mesmo interesse no cumprimento das profecias do Velho Testamento. E outra característica também de Felipe e Natanael é que eles sempre são citados juntos. Uma prova da amizade deles é que eles sempre são citados juntos. Pedro e André são citados juntos porque eles são irmãos. Tiago e João também, mas Natanael e Felipe, todas as vezes que cita o nome de um ou outro, eles são citados juntos, mas por conta da sua amizade. E a gente vê que eles realmente eram muito amigos, porque até na Bíblia os caras são citados juntos, então não devia descolar um do outro. E outra característica também de Natanael, que não é boa, é sobre o seu preconceito. Aqui. E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Bom, a gente vê que Natanael, ele tinha um preconceito com Nazaré. E apesar de ele estudar as escrituras, ele era humano, ele tinha certos preconceitos. E por que isso? Natanael, ele era de Caná. Caná não era uma cidade muito popular, não era uma cidade muito famosa. Mas Nazaré ficava perto de várias cidades, de várias estradas famosas, que eram muito movimentadas. E por isso Nazaré era movimentado também. Aqui, eu até coloquei, aqui ó.
Para irem do mar Mediterrâneo para o mar da Galileia, as pessoas passavam por Nazaré. Então, a gente vê que Caná tinha uma rivalidade com Nazaré. E a gente vê isso no comentário de Natanael aqui. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas, graças a Deus, o preconceito de Natanael não era tão forte quanto as suas expectativas com a vinda do Messias. E aqui, no versículo 47, calma aí. A característica mais importante de Natanael é citada por Jesus, aqui no versículo 47. Aqui. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, homem realmente sincero. Por que ele falou isso? Mesmo Jesus sabendo também que Natanael era preconceituoso. É porque grande parte dos israelitas naquela época, eles eram falsos, eles eram hipócritas. Mas Natanael, ele era autêntico, ele era real, ele adorava de verdade o Deus vivo. Ele era, aqui, tem uma versão, não vai estar ali, né? Tem uma versão que está escrito que ele não é de má fé e nem dolo. Dolo significa má fé. Então, mostra que Natanael, ele não adorava a Deus igual os escribas e os fariseus. Ele realmente adorava o Deus vivo. Ele não tinha má fé. E a gente vê isso com o comentário de Jesus. Essa é a principal característica dele, que ele era diferenciado. Mas com a resposta de Natanael, a gente vê que ele ainda estava meio desconfiado. Aqui. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Ele ainda estava meio desconfiado, ele não botava fé que Jesus tinha nascido de Nazaré, de verdade. Quando Jesus responde, a ficha de Natanael cai. Aqui. Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Nessa hora, a ficha caiu. Porque Natanael percebeu, Natanael sabia que Jesus não estava presencialmente do lado lá da figueira, mas ele sabia disso. Aí a ficha caiu, ele viu que Jesus não estava, ele sabia que Jesus não estava, mas ele viu que Jesus que esse Messias, ele era onisciente e onipresente, porque ele sabia do coração de Natanael que ele não era um israelita igual aos outros israelitas, e ele sabia onde Natanael estava antes de Felipe ser chamado, antes de Felipe chamar ele. Então ele percebeu que que aquele Messias, mesmo sendo de Nazaré, ele era realmente o Messias. E por que, agora saindo um pouco da linha de raciocínio, por que a figueira? A casa dos israelitas era normalmente de um cômodo só, e assava tudo lá dentro, ficava sempre um fogo aceso, e ficava muito abafado, muito quente. Então eles colocavam árvores em volta da casa para fazer uma sombra, e essas árvores eram figueiras, porque figueira é grandona e dá uma sombra boa e também dá fruto. Então Natanael, a gente pode pensar que Natanael, ele ia para baixo das figueiras para estudar sobre a vinda do Messias, sobre as profecias do Velho Testamento. Ele ia lá para dar uma relaxada, para orar. E nós podemos pensar isso, calma aí. E Jesus viu isso. E por isso que caiu a ficha de Natanael. Porque ele sabia que Jesus não estava lá. Mas ele viu que Jesus está em todo lugar. O que demorou para vários discípulos, para Natanael, foi no primeiro encontro. Para vários discípulos, como Pedro, seu melhor amigo. Pedro foi perceber, eu não vou ficar explicando, mas Pedro foi perceber que ele estava na presença de Deus na última ceia. Tem vários acontecimentos aí que mostram isso. Mas ele foi perceber isso na última ceia. E Natanael, no primeiro encontro com Jesus, ele percebeu isso. Ele percebeu a presença de Deus. A presença e a onisciência de Deus. E se a gente parar para pensar, ele foi um prodígio. Porque a maioria dos discípulos, eles não caiu a ficha logo de primeira para eles. Eles demoraram para cair a ficha, para ver que eles estavam realmente na presença de Deus. E para encerrar, a gente vê o quão importante é a gente estar atento com a presença de Deus. A gente sempre precisa estar sintonizado no flow, como meu pai fala, com a presença de Deus aqui.
porque várias pessoas aqui tá no culto aqui do começo, aí tem gente sentado, tem gente mexendo no celular, mas não, a gente tem que ser como Natanael, a gente tem que perceber e tem que cair a nossa ficha toda vez que a gente entrar na igreja ou começar a orar. A gente tem que cair a nossa ficha para perceber que a gente está na presença de Deus e não de qualquer outro Deus. E agora, falando da sua morte, não há nenhum registro confiável de como ele morreu, mas a gente sabe que ele foi martirizado, como todos os outros discípulos, menos João. Ele foi martirizado e ele morreu pregando o evangelho. Estudiosos dizem que ele ministrou na Pérsia e na Índia. Então, o que a gente pode aprender é que, assim como todos os outros apóstolos, Deus pega a pessoa mais simples, a pessoa mais normal possível para transformar num apóstolo que até hoje a gente admira, que foi o caso de Natanael e André. Natanael, ele tinha certos problemas, ele tinha problemas como todos os outros discípulos, mas mesmo assim, ele deixou ser mudado por Jesus e ser moldado por ele, e agora está aí, ele é tão admirável, a gente admira muito todos esses apóstolos. E ele tinha problemas igual todo mundo, mas ele ele superou eles porque com a ajuda de Jesus. E é isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu aqui fazer uma aplicação. Quando eu desafiei os dois, eu dei para eles um livro, né? E disse, olha, está aqui um pouquinho da história dos 12 apóstolos. Escolham vocês. Eu não pedi para, procure quem aqui, com quem vocês se identificam. Eu falei, escolha para falar. E olha que coisa interessante, né? Ele foi justamente nos dois que não são dois de grande evidência, não são explosivos. Mesmo sem ele perceber, de forma inconsciente, ele escolheu duas pessoas que se parecem muito com ele, né? Quem vocês acham que o Davi escolheu? Quem vocês acham que ele escolheu? O espalhafatoso, o impulsivo, o briguento, o que fala, o que quer ir primeiro. Foi esse que ele escolheu, Pedro. Já o Arthur, e eu quero aqui só chamar a sua atenção, e ele veio compartilhando isso comigo no carro, mas junto à questão do nervosismo aqui, mas eu quero chamar a sua atenção ao que ele falou comigo no carro vindo para cá, e ele pregou para mim lá de Atibaia para cá. Característica de André: quando ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi atrás da sua família. A primeira coisa que ele fez, ele foi atrás do seu irmão. Desafio para mim e para você: onde estão os seus familiares? E ele dizia para mim, pai, graças a Deus eu nasci em uma família que já conhece Jesus. Mas fica para nós, que muitos de nós, irmãos, maravilha, glória a Deus, conheci Jesus, Jesus Cristo mudou o meu viver, maravilha. Mas aonde está seu pai? Onde está sua mãe? Onde estão seus irmãos, seus primos? Quando a gente tem um encontro de verdade com o Senhor, a gente lembra de quem a gente ama de verdade. E se tem alguém que a gente ama de verdade, Éder, é a nossa família, não é, Éder? A gente é o marido que se converteu, ele vai chorar, clamar até que a esposa se converta, que os filhos, que o marido. Então, deixa eu dizer uma coisa, desafio de André: valorize a sua família e a sua casa e aqueles que você diz que ama. E segundo, Natanael, o homem cheio de preconceito. Como eu e você precisamos nos arrepender de preconceitos que nós temos. Preconceitos com outras nações, preconceito com outras igrejas.
porque eles não cantam as músicas que a gente canta, porque eles usam a harpa, porque eles não batem palma, por quê? Ó, para. Se tem algo que aconteceu na vida de Natanael, você pode ser uma pessoa que está querendo fazer a coisa correta, que era o caso de Natanael, mas ser muito preso a preconceitos. Ah, não é o pastor Davis hoje, então não vou nem para a igreja. Eu estou sabendo que quem vai pregar é outra pessoa, então não vou. É preconceito, e isso é pecado. E Deus, naquele dia, poderia ter reservado uma outra pessoa para abençoar você, para falar com você, mas o seu preconceito te impediu de ser abençoado. Preconceito em relação a trabalho. Ah, não é esse o trabalho que eu quero para a minha vida, que eu pedi a Deus. Mas é através daquele trabalho que Deus vai abrir outras portas de trabalho. Mas o preconceito, não, se não for daquele jeito, se não for daquela posição, eu não aceito. Que Deus nos livre de preconceitos, viu? E encerrando aqui a questão de Natanael e a questão de André, duas pessoas que não eram pessoas explosivas de falar com multidões, mas sem eles, o evangelho não teria nos alcançado. Para que Pedro fosse a bênção que ele foi, Deus teve que usar primeiro, alcançou André, viu? Teve gente aqui que eu nunca tive a oportunidade de sentar e pregar o evangelho de forma pessoal, que eu nunca fui na casa. Vocês estão aqui porque um dia alguém que talvez nunca suba aqui para falar com muita gente, mas esta pessoa um dia foi na sua casa, te ligou, te orou e orou por você. Quem era mais importante, Pedro ou André? Os dois eram importantes. Quem é mais importante numa célula? O líder da célula ou aqueles que compõem uma célula? Para Deus não existe quem é mais importante ou menos importante. O importante é que você faça o que Deus chamou você para fazer. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu querido Davi. Eita. Ó, irmãos, esse é o matador de gigante. Ele mata o pai, mata a mãe, mata os cachorros, né? Quase ninguém conhece ele no lugar que ele vai, na escola. Se você pedir para ele desenhar os detalhes da sala da diretoria, de todas as escolas que ele já participou, ele conta os detalhes, né? De qual é o quadro que tem na parede. Não sei porquê, não sei se ele tem memória fotográfica ou ele foi tantas vezes que ele memorizou a sala da diretoria e a sala dos professores. Mas é alguém que tem trazido tanta alegria para o meu coração e para o coração da minha família. Pai, te dou graças pelo Davi, meu filho. A tua palavra nos ensina que Davi é um homem muito amado. E assim nós temos visto na vida do meu filho. Dá ele sensibilidade à tua voz e à tua presença. Usa ele para falar conosco nesta manhã. Dá-nos coração disponível, preparado para ouvirmos a tua voz através do Davi nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, tua graça, tua unção, repouse sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que é uma honra estar aqui pregando no meio dos meus amigos, no meio de tanta gente que eu tenho tanta história. E no aniversário do meu pai, 49 aninhos, ficando velhinho. E queria agradecer também ao Rob e a Deb, meus professores, que sempre me ajudaram e estão aí assistindo. E também eu queria começar falando que Deus pode mudar corações. E Deus pode mudar pessoas.
Sabe aquela pessoa chata, que não muda de opinião, que não quer nada, que você fala alguma coisa e ela, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Deus pode mudar essa pessoa, seja o seu chefe, seja algum conhecido seu. Assim como Deus mudou o coração da minha mãe. Porque... Calma aí, tem um exemplo. Porque... Não sei se vocês sabem, não sei se meu pai já comentou aqui, mas a gente ganhou 2 cachorrinhos. Meu tio Devani gosta quando eu falo deles, e aí vou falar em homenagem, meu avô e meu tio. E para quem conhece a minha mãe, sabe que nunca ela ia deixar, porque ela não gosta. E aí, desde pequena, ela nunca teve um cachorrinho, nunca gostou, e a gente sempre falava, mãe, podia ter um cachorrinho, né? E ela, não. Aí, ela nunca deixou. Porém, eu, meu pai e meu irmão sempre quisemos um cachorrinho. E então a gente orou, jejuou, e pediu, insistiu. E, não é sério, a gente jejuou para isso. E, por fim, minha mãe aceitou. E hoje a gente tem não só um, mas 2 cachorrinhos. E não só isso, não como ela aceitou, mas esses dias eu estava em casa e foi uma cena engraçada de ver assim. Eu estava lá mexendo no celular, aí eu ouvi minha mãe conversando. Meu pai está lá embaixo, meu irmão também, não tem ninguém que chegou. O que será que ela está fazendo? Aí quando eu fui ver, ela estava deitada no chão, assim, dando gelo na boca do Nick. E falando assim, meu bonitão, tá com sede, bonito. Aí eu parei, meu Deus, quem que é essa mulher? Não é minha mãe aqui não. E foi ali que eu falei, meu Deus, isso é um milagre. Mas presta atenção no que eu quero falar com isso. A minha mãe, isso era importante pra gente. Desde pequeno a gente sempre quis ter um cachorrinho. Por mais bobo que seja, para quem já tem ou para quem não gosta, pra gente era importante, a gente valorizava isso. Então a gente pediu para Deus e a gente orou, jejuou e queria aquilo. E por fim, Deus moveu o coração da minha mãe e nós conseguimos um cachorrinho. Então se você tem algo que você queira, que é o seu desejo, peça a Deus, porque Deus valoriza os desejos do nosso coração. E aí a gente orou e falou, se Deus move montanhas, acho que Ele move o coração da minha mãe. Um pouco mais difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. E uma das maiores mudanças de personalidade, de atitude, foi na vida de Pedro. Pedro, ele era naturalmente um cara muito impetuoso, muito agressivo e intenso. E Jesus foi transformando e trabalhando isso na vida dele. E eu queria tirar 3 pontos da vida de Pedro, 3 características principais dele que ele tinha, que tornou ele o líder dos 12 apóstolos. Peraí. A primeira, Pedro tinha a matéria-prima de um líder. Ele já nasceu com o dom de pregar, de tomar a iniciativa, de ir à frente, o dom de um líder. E a primeira característica dele era a curiosidade. Ele ficava perguntando para Jesus tudo, ele queria saber de tudo. Foi ele que perguntou das palavras mais difíceis, ele pedia para Jesus explicar sobre a multiplicação nos pães, como que aconteceu. Ele perguntou também quantas vezes precisa perdoar. Que pergunta besta. Jesus falou, perdoem. Aí ele, não, calma. Quantas vezes? Tudo tem um limite. E sobre a ressurreição de Jesus. E ele sempre ficava perguntando, sempre queria saber. Ele não se contentava simplesmente em não saber o que estava acontecendo. Essa era a primeira característica dele, a curiosidade, que formou dele um líder. A segunda característica era a iniciativa, como por exemplo no Getsemane. Quando Jesus foi capturado, quando Jesus estava sendo capturado pelos soldados romanos, Pedro estava lá orando, e na hora que ele viu aquilo, ele não conseguiu ficar parado. Ele viu que o mestre dele estava sendo capturado, e ele falou, meu Deus, eu preciso agir, eu preciso tomar uma iniciativa. Aí ele pegou a espada, foi e cortou a orelha do Malco. Não o Malco do som está bem, graças a Deus. Mas aquele Malco, ele cortou a orelha e ele pretendia matar aquele cara. Só que eram tipo 200 soldados romanos. E aí o que ele ia fazer? Ele ia sair cortando a orelha de cada um?
Não dá. Mas ele tomou a iniciativa, ele tinha esse instinto de tomar a iniciativa, de ir à frente, ele não conseguiu ficar parado. E a terceira característica principal dele ele não conseguiu abandonar Jesus. Ele era alguém que era envolvido. Ele não conseguia ver a ação acontecendo e ficar de fora. Então, por exemplo, na hora que Jesus foi capturado, e aí ele estava sendo levado para a casa do imperador, sumo sacerdote, isso, ele estava sendo levado para a casa do sumo sacerdote, e aí todos os discípulos já tinham saído, falando, Jesus foi capturado, acabou, sinto muito. E Pedro não conseguia abandonar ele. Então Pedro e provavelmente João, que eles eram amigos inseparáveis, eles foram até a casa do sumo sacerdote, eles estavam acompanhando Jesus, e começaram a entrar no território inimigo, e soldados romanos por toda parte, e aí João falou, não, calma aí, vamos dar uma pausa aqui. E aí Pedro não, ele continuou, chegou no pátio central, a ponto de que, enquanto Jesus estava sendo julgado, ele conseguia olhar Pedro no olho. E muita gente fala sobre o fato dele ter negado Jesus nessa história. Mas, se você for olhar o contexto, olha aonde ele estava, aonde ele foi para seguir o mestre. Ele não conseguiu ficar parado, simplesmente, ele precisou agir. E ele queria estar ali, no centro da ação. Essa foi a matéria-prima, essa é a matéria-prima que formava Pedro. A segunda coisa que formava Pedro, que formou Simão para se tornar Pedro, o líder dos 12 apóstolos, foram as experiências que formaram ele um verdadeiro líder. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 16, versículo 13. Agora eu vou explicar, enquanto você vai abrindo aí, como Simão, um cara impulsivo, inconstante, que as emoções estão no limite, ele se tornou Pedro, a rocha, firme. A resposta disso é que ele teve um intensivão com Jesus. Ele passou 3 anos tendo experiências de uma vida inteira. O que um líder levaria uma vida inteira para poder vivenciar e passar para os discípulos, ele passou por 3 anos. E esses 3 anos foram muito difíceis, porque ele teve altos e baixos o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que ele era elogiado, ele era repreendido. Jesus falava, boa Pedro, parabéns. E aí, 5 minutos depois ele falava, ei Pedrão, vacilou. E era toda hora isso, toda hora. Tanto como no versículo que minha mãe vai ler agora, do Mateus, do 13 ao 23. Pode ler aí, mãe, por favor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus,
mas nas dos homens. Olha o que Jesus falou para Pedro. Ele disse: para trás de mim, Satanás. E essa foi uma das repreensões, uma das palavras mais duras que Jesus já disse a alguém, descrita no Evangelho. E para quem? Para o cabeção do Pedro. Por quê? Porque ele não conseguia ficar quieto, ele não conseguia fechar a boca. E ele pensava, muitas vezes ele agia como alguém que só vê as coisas desse mundo. E foi por isso que Jesus repreendeu ele nesse momento. Ele acabou de exaltar Pedro, falando: feliz é você, Simão. Falou que o que está ligado com ele está ligado no céu. E em seguida ele já falou: para trás de mim, Satanás. E foram esse tipo de experiências que ele passou. Foram 3 anos passando por experiências de... Ele era elogiado, ele aprendia, ele era repreendido e ele era humilhado, e sem parar, o tempo inteiro, por 3 anos. E isso formou... isso tudo foi para o próprio crescimento dele, em questão de maturidade e espiritual. E todas essas experiências foram indispensáveis para ele. Depois que ele tinha a matéria-prima, ele já nasceu com a matéria-prima, mas às vezes vai se desenvolvendo com o tempo. Ele passou pelas experiências, então agora ele precisava das qualidades de caráter de um líder. A primeira qualidade é a submissão. Pedro, ele era seguro de si, ele era agressivo, ele era naturalmente dominante. E por conta disso, ele não entendia essa de submissão. Então Jesus usou o exemplo naquele episódio que ele pega a moeda do peixe, que foi o seguinte: eles estavam chegando de volta na Galileia, e aí eles passaram por um cobrador de impostos, um publicano. E aqueles impostos não era para Roma, era para o templo. Então Pedro olhou e falou: ué, por que Jesus tem que pagar imposto para o próprio pai dele? Sendo que os filhos do rei, na época, não pagavam esse tipo de imposto, porque o rei presta conta disso. E aí Jesus entendeu o que ele estava pensando, e aí falou: Pedro, vá até o mar, pegue o primeiro peixe, fisgue o primeiro peixe que você pegar e traga para mim. Aí quando ele trouxe, tinha um stater, é o nome certo, da moeda, e aquele stater valia mais ou menos 4 moedas de ouro, que era equivalente o imposto na época era 2 moedas de ouro, então pagava a dele e a de Pedro. E olha esse exemplo que Jesus deu, de soberania e ao mesmo tempo submissão. Ele chamou um peixe que tinha engolido uma moeda exata do valor para ele e para Pedro, para vir até o anzol, e com essa moeda se submeter à autoridade da terra e pagar o imposto. Essa submissão foi muito importante. Essa é uma das principais características de Pedro que precisamos tomar para a nossa vida. É o que fez dele um líder. Porque não podemos passar por cima das autoridades. Precisamos ser submissos às autoridades que Deus coloca na nossa vida, seja na escola, na faculdade, no trabalho, em todo lugar. Domínio próprio. Esse o Pedro tinha problema. A raiva, a emoção dele era tudo no limite e ele não conseguia se controlar. Ele precisava ir para cima, precisava agir. E Deus foi ensinando que... porque a cabeça dele era assim, porque ele precisava tomar decisões definitivas. Ele precisava... Está acontecendo uma situação aqui, é isso ou é aquilo, é preto ou branco. E o próprio episódio de Malco já diz isso, que ele não conseguiu se conter e foi lá e cortou a orelha. E ele foi repreendido na frente de todos os soldados romanos naquela ocasião. Aí você imagina para Pedro, que ele foi defender Jesus e foi repreendido na hora. Ele foi repreendido por conta disso. E para ele foi tipo, aí difícil, né? Vou te defender e você me repreende. Toda hora isso, meu. Acordo todo dia para ser repreendido. E em 1 Pedro, depois da ressurreição de Jesus, na primeira epístola de Pedro, ele escreve o seguinte, ele falando de Jesus, não precisa abrir. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, sobre Jesus. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha a diferença de cabeça, depois que ele foi tão repreendido, ao ponto de que ele foi de Simão, agindo impulsivo, cortando a orelha, para Pedro, que ele ensinou o limite a partir do exemplo de Jesus. A humildade não, o domínio próprio. É que humildade é o ponto de baixo. Humildade e amor. Alguém que serve, um líder,
ele não serve. Um líder não. Nós devemos primeiro servir, depois sermos servidos. E Jesus era o maior exemplo disso. Jesus era o Senhor, o Filho de Deus. E ele primeiro servia os seus discípulos. Assim como quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Que naquela época as ruas eram feitas de barro. Não tinha estrada, não tinha calçada, buraco na rua, não tinha. Só terra. E aí Jesus, quando eles chegavam para ceiar, principalmente a ceia, ela era feita num local especial. E a mesa, ela ficava bem baixa, assim, perto, e como as pessoas sentavam, tipo, de índio, assim, e aí os pés ficavam perto da comida. E aí aquilo não é legal, né? Então o mestre da casa sempre chamava alguém para lavar os pés das pessoas. E essa era tipo a posição mais humilhante que um servo poderia ter, a coisa mais humilhante que um servo poderia fazer, porque é lavar os pés de alguém. E aí naquela ocasião Jesus não chamou ninguém. Jesus falou: não, tchau comigo. E aí ele pegou a toalhinha, pegou a cumbuquinha dele, colocou água e falou: vem. E lavou os pés dos discípulos. E aí Pedro, lógico, Pedro não ia ficar quieto, né? Ele pegou e falou: não, Senhor, que isso? Não, você ajoelhado aí para lavar meus pés? Você é o Senhor dos senhores, eu não vou aceitar. E ele sempre falava isso: nunca que eu vou deixar o Senhor lavar meu pé. Aí Jesus repreendeu ele, como de costume, falando: se você não deixar, você não vai me seguir mais. Aí Pedro falou: não, tudo bem então, pode lavar. E ele queria ensinar isso para Pedro, porque essa é a humildade. Ele era o Senhor, olha o gesto, ele era o Senhor, o Filho de Deus, lavando os pés de simples pessoas. Ele estava tendo uma atitude de humildade e de amor para com os outros. E era isso que ele queria ensinar para Pedro. Compaixão. Já estou encaminhando para o final, né? Já deve ter acabado o meu tempo aí. Mas eu sou filho de Davis, né? Mas então, compaixão. No episódio que Pedro nega a Jesus, Jesus já tinha avisado ele um pouco antes. Ele falou assim: ó, Pedro, vigia porque a tentação está batendo na sua porta. Fique esperto porque você pode ser tentado a qualquer hora. E ele falou: não, tchau comigo, sou Pedro, eu resisto à tentação. E aí, umas horinhas depois, ele negou a Jesus 3 vezes. Ele realmente caiu na tentação. E como para aquilo foi, ele falou na frente de todos os discípulos, falou: eu não vou cair em tentação. Ele falou: nunca que eu vou cair em tentação. E aí ele negou Jesus 3 vezes, quando a serva começou a questionar ele. Então como que ele ia chegar para os discípulos de novo e falar: neguei, não aguentei. Então foi algo que meio que quebrou Pedro, quebrou o ego, a arrogância dele. E com isso, e tudo ali tinha um propósito. Jesus não tinha prazer em disciplinar Pedro. Tudo aquilo tinha um propósito. E com isso ele aprendeu que, mais para frente, como ele liderava, ele aprendeu que não precisa ser tão duro, não deve ser tão duro, porque ele já sentiu na pele como é estar na posição de alguém que peca. Então como que ele ia julgar uma mulher que chegou e falou: eu menti para o meu marido? Como que ele ia falar que ela está errada e que não tem salvação para ela, sendo que ele negou a Jesus 3 vezes. Ele já esteve no fundo do poço, então ele sabe e ele conseguiu cuidar das pessoas a partir desse. A coragem. Esse é o penúltimo ponto. A coragem. O preço de pregar, naquela época, de pregar o evangelho, era a morte. Qualquer pessoa que estivesse pregando podia falar para os governadores que você está pregando, falando errado, e você ia morrer. Então precisava de muita coragem para isso. E essa coragem começou em Pedro. Ele já tinha vários momentos inconstantes, assim, tipo, por exemplo, ele era corajoso, foi para cortar a orelha do Malcolm, mas não foi corajoso o suficiente para falar que realmente seguia Jesus quando a serva começou a questionar ele. E essa coragem firme e constante começou no dia de Pentecostes. E a partir desse dia, ele e João começaram a andar muito juntos. E eles pregavam o evangelho e abertamente, e iam pregando e pregando e pregando. E direto eles eram chamados para responder diante das autoridades. E aí quando eles chegavam nas autoridades, face a face assim, eles falavam, as autoridades diziam para eles: vocês precisam parar com isso porque isso é errado. E eles com autoridade viravam e falavam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro e João tinham essa coragem, eu não vou falar destemância, mas
ousadia, eu ia falar destemância, mas acho que não existe isso. E não deve existir. Mas da onde que ele tirou essa ousadia? Ele sabia que Cristo estava ali com ele. Ele sabia que, ao ponto de que ele estava pregando, ele, João, pregando, ele sabia que Cristo, não em forma física, mas a presença de Deus estava ali com eles. E se a presença de Deus estava ali com eles, ele vai ter medo do quê? De um governador, na época não sei o que eles usavam, mas um jalequinho assim, o cara sentado, falando alguma coisa para ele? Ele está com Deus ali atrás dele. E ele sabia que toda a dor, todo o sofrimento, as perseguições, tudo aquilo era passageiro. E quando ele chegasse no céu, ele ia receber a recompensa. O importante era o final da caminhada. E se ele fosse morto pregando, maravilha, vou receber mais ainda recompensas no céu. Com isso, ele se tornou um líder. A rocha, com todas essas características: a coragem, a submissão, o domínio próprio, a humildade e amor e a compaixão. Essas foram as principais características de Pedro que tornaram ele o líder da igreja primitiva, o líder dos 12 apóstolos e aquele que estava à frente e falava pelo grupo. As suas palavras finais resumem bem a sua vida, que dizem, em 2 Pedro 3,18, não precisa abrir, mas ele diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse foi Pedro, depois de toda a sua mudança, depois de toda a sua transformação. Ele já tinha matéria-prima, mas ele precisava ser moldado. Ele tinha bruto a matéria, mas ele precisava ser moldado, que foi o que Jesus fez. Então ele passou pelas experiências que moldaram ele e desenvolveu as características que Jesus deu exemplo, e ele desenvolveu essas características para, enfim, poder liderar. E aqui na finalização, já estou acabando. Pedro, lendo aqui, a maior característica que eu vi na vida de Pedro era que ele não tinha, o nome que eu coloquei foi sem mimimi. Pedro não tinha essa de, mas você viu o que ele falou de mim? Nossa, mas você viu como ele me tratou? Você viu o que o pastor falou de mim? Ele não tinha. Ele era firme, ele era constante com Jesus. Ele foi, sem dúvidas, uma das pessoas mais humilhadas e repreendidas descritas na Bíblia. Ele passou 3 anos sendo completamente destruído e sendo humilhado e repreendido o tempo inteiro. Foram 3 anos de experiência que fizeram uma vida. O que um líder demora uma vida para poder liderar, ele fez em 3 anos. E em todas essas repreensões, a coisa que sempre se mantinha era que ele seguia em frente. Ele sempre aceitava, ele não reclamava, não ficava resmungando, não ficava, nossa, olha como Jesus me tratou, hein? Não, ele seguia em frente, falava, tudo bem, Jesus, eu entendo que isso aí é para o meu próprio crescimento e sem problemas, em todas as vezes. E por muito menos, muitas pessoas aqui se desviariam já disso. Por pouca coisa, já parariam de seguir. Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Imagina, se eu vou lá no Lúcio. Cadê o Lúcio? A Michelle está no diaconato. As filhas estão doentes, mas a Michelle está lá no diaconato me ouvindo. Imagina, o Lúcio, eu vou lá ajudar ele. Aí eu falo, não, Lúcio, fica tranquilo, que deixa comigo aqui que eu faço. Ele, sai de mim, Satanás. Para trás. Eu ia para a Universal aqui na esquina. Eu não ia querer nem saber. Eu nunca mais que ia voltar aqui. Eu falo, sai fora, meu. Eu estou tentando ajudar o Lúcio aqui, ele fala isso para mim. E Pedro não tinha isso. Pedro foi repreendido e ele continuou firme. Ele seguiu. E ele não era um cara perfeito, mas ele tinha o FED, que é o que meu pai já falou aqui algumas vezes. Ele era fiel, ensinável e disponível. Ele era fiel ao ponto de não conseguir abandonar Jesus quando ele estava entre os governadores e os soldados e todo mundo ali, ele estava ali no meio, correndo risco de tentação, correndo risco de ser morto. Ele estava ali, porque ele era fiel a Jesus. Ele era ensinável. Todo tipo de repreensão que ele tomava, toda humilhação, ele entendia que aquilo era para o próprio crescimento dele. Quando Jesus falava alguma coisa que ele ficava completamente baqueado, ele, tudo bem, isso é para o meu próprio crescimento. Assim como deve acontecer hoje, com o pastor, com o líder. E ele também era disponível. Com ele não tinha essa de,
ele não falava assim para Jesus: pô, Jesus, é que não vou conseguir ir lá na multiplicação, porque marquei de comer um Mac aqui na esquina com a minha esposa e não vai dar, não vou conseguir ir lá multiplicar peixe com você. Ele não tinha, ele sempre falava, ele estava ali e não falava não para Jesus. E com isso eu quero encerrar, que Pedro teve que passar por tudo isso. Ele tinha matéria-prima, passou pelas experiências e desenvolveu as características de um verdadeiro líder. E a principal delas foi que ele não voltava atrás. Ele não se desprendia de Jesus. Ele era fiel, ensinável e disponível, e sempre, e constante, até se tornar Pedro, a rocha da igreja primitiva. Glória a Deus. Maravilha. Pedro deu trabalho para Jesus, irmãos? Deu. Davi dá trabalho para mim, para minha mãe, para meu pai, para a mãe dele, tá? Mas, irmãos, quanta riqueza nisso, né? Características, mesmo pai, mesma mãe, mas são totalmente diferentes. Eu e você, mesmo Pai espiritual, o mesmo Salvador e o mesmo Espírito Santo, com características totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Sobe aqui, correndo aqui, Arthur, por favor. Você tem que... Vira para lá. Os dois, vem cá. Aqui, do ladinho. Esse aqui você tem que empurrar. Esse aqui você tem que segurar. Mas é o mesmo pai e a mesma mãe. Na escola, inúmeras vezes a gente ouviu, né? Sandra, é que eu conheço você, mas não dá para acreditar que é do mesmo pai e da mesma mãe. Como eles são diferentes. Irmãos, Deus ama você do jeitinho que você é. Você não precisa ser igual a mim. Você precisa ser você. Valorizando demais a família, André. O outro valorizando seus amigos. Muito. Natanael, amigo meu, não vai morrer não. Amigo meu, eu vou fazer de tudo até que ele conheça Jesus. Alguém que nasceu, falando de Pedro, nasceu com dons e talentos. Mas se os seus dons e talentos não passarem, né, Iracema, pela fornalha da provação, se você não deixar, né, Carlão, ser tratado, moldado por Deus, não tem como você crescer, porque para crescer, meu amigão, quanto mais líder você é de multidões, mais você vai ter que apanhar. Olha uma característica ressaltada aqui por Pedro. Pedro foi o que mais apanhou. Tem alguns aqui que eram da minha época de líder de jovens lá na sede. Se tem alguém que apanhou do Wagner Fernandes, se estiver assistindo, fui eu, irmãos. Mas ele sonhava em que eu fosse o sucessor dele. Ju estava na época. Como eu apanhava, e não apanhava nos bastidores não, irmãos. Ele não sabia quem tinha feito, ele usava eu de exemplo. Nunca façam. Aí todo mundo achava que era eu. Não, não era eu. Eu apanhava, irmão, mas apanhei. Mas por que eu apanhei tanto do Wagner? Porque ele sonhava que um dia eu fosse o homem que seria o sucessor dele na liderança de jovens. Que eu já apanhei tanto do pastor Carlos Alberto. Irmãos, mas o problema passa a ser problema
de verdade com as nossas reações. Como bem disse meu filho Davi, Pedro não era o cara de mimimi. Bate, eu preciso. Agora tem gente, bem mencionado por ele, tem gente, irmãos, que você nem bate, você só assopra jarbas. E já vai embora. Como diz o texto de João, nunca foi filho, porque o filho apanha, mas não sai de casa. O bastardo, quando você levanta a voz, ele não se sente amado. Ele é amado, mas o problema é que ele não se sente amado. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de João. Olha a mistura de coisas. João, o amado, ele se sentia amado. Se sentia, mas ele tinha uma outra característica também que não tem nada a ver com Pedro. Foi o que menos apanhou, era João. Quantas vezes você vê ele ser repreendido? Poucas. Mas também teve um temperamento que precisou ser tratado. E bem pregou meu querido Fábio. Todos nós, viu, irmãos? Todos, sem nenhuma exceção, a começar do pastor dessa igreja, tem áreas na sua vida que precisam ser tratadas. E deixa Deus usar o pastor, deixa Deus usar as pessoas, seus amigos, os Natanaéis, os Andrés. Deixa Deus usar as pessoas para tratar você. Deixa Deus usar as pessoas, as circunstâncias, para tratar você. E Deus vai fazer com que eu e você abençoemos, como diz o texto de Zacarias. Agora vocês vão abençoar as nações e todas as famílias da terra. Amém? Aqueles que foram abençoados, aplaudam ao Senhor nesta manhã. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara.